Vamos falar aqui então do jogador Domingos Duarte, né, que está estagnada a negociação. Cara, para mim, desde o começo, está muito nítido que ele não seria o cara para ser a contratação substituta ao Léo Ortiz, e sim um segundo zagueiro, né? Até a querida e excelente também jornalista Raíssa Simplício, nossa amiga, ela já havia pontuado que o Flamengo procurava um zagueiro top, né, para ser o titular, pagando dinheiro, e um outro com custo baixo, né, um empréstimo e tal. E esses valores de 2 milhões de euros é basicamente um empréstimo, né? É basicamente um empréstimo. Então, eu achei estranho, William, não sei se você teve a mesma percepção, dessa questão do. Tudo bem, o Pablo pode estar com tendinite no joelho, mas geralmente levam, né? Ele trata lá nos Estados Unidos e com certeza estaria pronto. Eu tenho quase certeza que no sábado, no dia do jogo do Orlando City, eu estará presente no jogo contra a Portuguesa. Entendeu? E aí, para mim, Ah, cara, tá muito claro que o Tite não quer contar com ele. O Flamengo olha para dois zagueiros, sendo o Léo Ortiz um, e o segundo poderia ser o Domingos Duarte. Queria que você analisasse um pouco, né, não sobre, concordo. sobre o que sobre a situação e também do jogador. Porque muita gente diz que ele é bagre, que não joga nada, que Todo mundo ele é é, bagre, né? né, agora virou bagre. A palavra do momento é bagre, É né? bagre, é bagre. Que ele é reserva do Getafe. Fala um pouquinho do Domingos, você como um grande jornalista, Não, para eu ver se a concordo. galera começa a entender melhor essa situação do Concordo contigo, Domingos Deco. Eu Duarte. acho que fica bem claro, né? Fica bem claro aí essa condição do Pablo, né? O Flamengo quer negociar o Pablo, mas é aquilo, você não encontra um clube que vai arcar com o salário do Pablo. O Flamengo não descartou a possibilidade de emprestá-lo, contudo, o Flamengo não empresta um atleta pagando o seu salário, esse clube precisa pagar o salário, só que o salário do Pablo não é um salário baixo, assim como de vários outros atletas do Flamengo, que tem uma questão bem inflacionada na folha salarial. Então, isso, obviamente, vai ser um impeditivo de Flamengo conseguir encontrar esse clube para ele. E é claro, ter a tendinite no joelho, beleza, tem tendinite no joelho, no ninho do urubu seria melhor fazer ali o tratamento, tal, beleza. A gente sabe também que seria muito conveniente, uma vez que você não conta ali com o atleta, deixa ele no Rio de Janeiro, faz o seu tratamento, mas também vai ali alertando, tal. E do nada ele vai aparecer em campo, vai jogar, tal. Isso aí, perfeito, concordo demais com você. Sobre a questão do Domingos Duarte, o próximo bagre, né? Cara, é muito engraçado. Lá no meu canal é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa. É bagre, é bagre. Hoje no futebol existe uma linha muito fina, Deco, do bagre e do gênio. Porque hoje, do craque. Porque hoje, ou qualquer um é craque, impressionante. É impressionante. Qualquer um é craque, ou qualquer um é bagre. É uma coisa assim, absurda. O cara quase, ou ele é bagre, ou ele é craque. Banalizaram os dois, né? Tem um monte de jogador comum que não é craque, e tem um monte de jogador que é comum e também não é bagre. Ele não é tão bagre assim, nem tão craque assim, mas isso é muito engraçado. O Domingos, cara, Domingos Duarte, eu acho o seguinte, hoje, eu falei inclusive isso lá no meu canal, hoje, se você olha o time do Getafe, olha, né, recentemente como tem sido ali o jogo dele, a influência dele, hoje, não faria sentido o Flamengo contratá-lo. Hoje não faria sentido. Porque hoje o contexto do Getafe está ele marcando muito mais a sua área do que ele tendo, né, tendo essa construção. Hoje o cenário do Getafe ele é muito distante do que o Flamengo, que a gente imagina que o Flamengo quer. Inclusive, os movimentos que o Flamengo faz de contratação, de venda, como a gente citou do Thiago Maia, etc., mostra que o Flamengo está buscando ser propositivo, o Flamengo está mostrando ser que os seus jogadores têm uma construção de jogo, né? À toa que ele quer o Léo Ortiz, né? Que tem essa verticalidade. Hoje, olhando hoje, o Domingos Duarte não mostra isso, porque ele está num contexto inserido que nem apresenta isso. Então eu creio que a análise do Flamengo sobre o Domingos Duarte e o possível interesse do Flamengo no Domingos Duarte, ele é motivado pela o Domingos Duarte do Granada. Aí a gente está falando de um outro tipo de jogador. O Domingos Duarte do Granada, antes dele chegar no Retafe, é um Domingos Duarte que estava sendo eleito um dos melhores zagueiros da liga e que o Tottenham queria contratá-lo. Eu compartilhei algumas matérias quando eu falei sobre o Domingos Duarte lá no canal, de alguns interesses europeus e tal. Teve uma matéria que chamou muito a minha atenção, essa matéria inclusive foi feita na Inglaterra, que falava do zagueiro, chamava ele de zagueiro artilheiro, inclusive, porque ele viveu um excelente momento ofensivo, e aí citam que o Granada é como se ele tivesse perdido o tempo certo da venda. Ele não foi para o Tottenham deu uma proposta, parece que era de 15 milhões de euros ao Granada, não, tal. Aí ele teve uma queda, houve uma mudança de treinador no Granada, ele passou por uma lesão,
não voltou mais como aquele, passou o período da janela, não vendeu, e eles tiveram que vender para o Getafe. Aí a matéria era essa, né? O atleta ele tinha ido muito bem, o zagueiro português, tal, perdeu o tempo, o Granada não conseguiu vender para o Tottenham, que era um dos interessados no seu futebol. Ele foi o companheiro do Pablo Mari, né? E aí ficou aquela, né? É o novo, tal, que não sei o quê, 2.0, não sei o quê. Na ocasião, não vou mentir, eu não conhecia ele. Né? A gente estava analisando, olhando o Pablo, né, por curiosidade, e aí, por curiosidade, mera curiosidade, a gente estava olhando, né, reconhecendo lá o companheiro dele. E eu lembro que na época, cara, isso faz muito tempo. Foi lá no comecinho do canal, Deco. A gente, sei lá, eu acho que se tinha 500 pessoas no canal era muito. Na época eu falei assim, se você tem o Rodolfo tinha uma certa dificuldade para construir o jogo, né? E o Jorge Jesus já tinha aquela, né, de construir o jogo. E aí o Pablo Mari até ia estar para sair, então eu até falei, contrata o companheiro dele, que é o tal do Domingos. Que eu lembro bem que a zaga, né, tinha aquela construção. O Domingos chegou no momento, era a segunda divisão espanhola, assim como o Pablo. Ele tinha cerca de 1.600 passes certos no campeonato, e ele tinha uma média de 52 passes certos por jogo. Então, assim, era aquilo, né? Foi lá, ele e o Pablo Mari, a defesa encaixou pra caramba do Deportivo La Coruña e tal. Então, quando voltou esse nome, é aquilo, né? A gente conhece o atleta, mas é o momento de reconhecer. E aí passei pela questão do Granada, passou pelo esse aspecto hoje do Getafe, então eu digo que, assim, para o Flamengo hoje, se você olhar, analisar só ele no Getafe, agora, não faz sentido, de verdade, não faz sentido. Mas olhando um histórico e um anos recentes, ele no Granada, era aquilo que o Flamengo queria, né? Esse jogador de bola aérea, que tem a construção, que tem essa verticalização, e mais do que isso, o que me chamou a atenção foi um atleta que parece entender, isso é importante, né? Está condicionado de que eu preciso ser um passador. É raro você ver ele rifar. Eu preciso ser um passador. Talvez ele não tenha nem a mesma qualidade do Léo Ortiz, uma análise interessante que a gente pode fazer comparativo, mas ele sabe a importância de fazer essa passada. Agora, no Getafe, não. O Getafe é outro contexto, o momento atual está ruim, está jogando já numa outra condição.